Olá, sejam bem-vindos a mais um ESDM Entrevista na Escola Superior de Direito Municipal. Nosso convidado hoje é Luiz Ugeda, advogado por vocação, geógrafo por paixão e, ousamos dizer, um verdadeiro cartógrafo do futuro regulado. Pós-doutor em Direito pela UFMG, doutor em Geografia pela UNB e doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra. Porque, afinal, uma mente inquieta nunca está satisfeita com apenas um doutor no crachá, né? Atualmente, ele navega pelas complexas rotas de transição energética como pesquisador da CPTN, Unicamp. Mas já pilotou grandes embarcações no setor elétrico, aeroportuário, em concessões de rodovias. Além disso, é fundador e investidor em legal techs, que transformam dados em decisões, como a geodireito e a geocracia. Nomes que já dizem tudo. Onde há território, há norma. Onde há norma, há Luiz Ugeda. Preparem-se seus satélites e ajustem suas bússolas jurídicas, porque a conversa de hoje promete nos levar a lugares que só o pensamento interdisciplinar e a coragem de empreender podem alcançar. Com vocês, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso SDM Entrevista. Muito obrigado, senhora. É um grande prazer poder conversar com vocês e parabéns aí por todo o seu trabalho incrível de fomento desses conhecimentos jurídicos e extrajurídicos, né? Aqui que você traz sempre com uma linguagem muito prática e didática. O seu microfone está fechado. A gente combinou que a gente vai fazer a nossa entrevista em blocos, né? Sim. Então vamos lá, começando por... Depois você edita essas coisas, né? Como? Você edita essas coisas? Você faz um Edito. trabalho de edição? Ah, tá bom. Edito, pode deixar. Tá bom. Bom, Luiz, tu enxerga o mundo, tu não enxerga o mundo apenas em preto e branco do papel, né? Tu vê camadas, mapas, matrizes, tu navega com muita destreza pelo terreno das leis, pelas curvas e níveis da geografia. Tu é um cartógrafo do direito e um jurista que lê o território como quem decifra códigos secretos. Então vamos começar. Direito, território e governança pública. Vamos te perguntar. Começamos com a geografia do poder público. Como redesenhar políticas públicas mais eficazes? Essa é uma excelente pergunta e diferente do que muitas vezes a gente é induzido a pensar, isso é um lado secular no Brasil. Né? Você pega desde o Cândido Mendes, que eu já nome de faculdade no Rio de Janeiro, ele foi, na ausência de um direito administrativo posto no Brasil, na ausência de um censo, os administrativistas começavam a estudar estatística, geografia, né, na segunda metade do século XIX, não só brasileiros, mas na América Latina como um todo, tem exemplos no México, no Peru, nos próprios fundadores dos Estados Unidos tinham exemplos disso, de pessoas que precisavam, como não existe um direito administrativo posto ainda, claro, precisamos construir a base de dados para que a gente entenda o que vai ser o direito administrativo. O Cândido Mendes aqui fez um atlas, né, logo após a Guerra do Paraguai, porque não sabemos o que é o Brasil, não tem censo, né, isso lá em 1868, então era comum advogados irem atrás desse tipo de recurso. O Visconde do Rio Branco, depois como primeiro-ministro de Dom Pedro II, fez o primeiro censo lá em 1872, e aí veio aí o verdadeiro cartógrafo do direito, que era o Barão, né, do Rio Branco, que usou toda essa expertise de aprendizagem, de uso de dados no direito para fixar as nossas fronteiras, para conseguir fazer toda a defesa que ele muito bem fez, né? Isso sem falar no meio do caminho Teixeira de Freitas, que era advogado estatístico e criou o IBGE de 1938, o José Nicolau dos Santos, que foi duplo catedrático em Geografia e Direito na Federal do Paraná nos anos 50, 60, chegou a ser reitor da universidade, e não menos importante, o próprio Newton Santos, né, que é o patrão da geografia do Brasil, e só que era advogado. Então, assim, a gente tem uma história brasileira muito peculiar e muito tradicional e enraizada na nossa cultura,
de cartógrafos do direito, vamos dizer assim, né? E não numa linguagem pós-moderna de Boaventura de Souza Santos, não, é fenomenológica, né? Pegar um mapa, estudar, interpretar o fato geográfico para obter um valor jurídico. E isso é muito importante porque, para além de um trabalho pericial, eu vou fazer um trabalho pericial para ter uma verdade real, para construir uma verdade formal, né, no município ou qualquer coisa. Na verdade, a geografia também te dá uma verdade que é formal. O mapa ele é uma verdade que é formal, não é uma verdade real. Né? Ou seja, dialogar o fato geográfico enquanto verdade formal com a obtenção de um valor jurídico enquanto verdade igualmente formal, é uma forma de você constituir aquilo que nós chamamos outrora de sistema mapa-norma, né? É fazer um mapa, dialogar com a norma e obter um resultado jurídico válido, né? Que possa ser aceito numa jurisprudência, num acordo ou numa decisão jurisprudencial no sentido lato. Então, o que a gente percebe é que a geografia, ela, cada vez mais, e nesse mundo que a gente vive de disrupção, de dataficação, né, tudo vira dados, o mapa ele vira fonte de direito. Né? Então, assim como a gente tem analogia, a gente tem, né, os usos e costumes, nós temos um mapa. O mapa ele vira uma fonte de direito. E quando o mapa vira uma fonte de direito, os procuradores municipais que trabalham na escala grande do mapa, porque é a escala do detalhe, a escala do plano diretor, a escala do pormenor, né? São os procuradores municipais que vão ensinar o direito, o sistema jurídico a lidar com essa precisão de mapa, que é o mapa que coloca um carro autônomo na rua, é o mapa da cidade inteligente, é o mapa que anima toda essa realidade algorítmica para que a gente viva numa cidade efetivamente inteligente, né? Porque você pode falar em território inteligente, planeta inteligente, mas o locus onde isso acontece é na cidade. Né? Então, a partir do momento que os procuradores têm essa visão, que já é uma cultura milenar, milenar no sentido estatístico da palavra, né? Porque você faz censo desde a antiguidade para poder coletar dinheiro dentro de uma visão de direito tributário. Né? Mas no Brasil, essa já é uma visão centenária de direito administrativo, precisar coletar dados para que a gente estruture o nosso país e tal. E acho que existe aqui um descortinar, nós estamos na pré-história desse descortinamento do uso do mapa como fonte de direito, né? Porque esses sistemas informáticos atuais nos permitem coisas fabulosas que nós só estamos começando a descobrir. E eu quero que tu fale mais sobre isso. Eu quero te perguntar agora, mudando para o bloco de transição energética e desafios regulatórios, de que forma as procuradorias públicas podem contribuir juridicamente para viabilizar uma transição energética justa, sustentável, regulatoriamente atualizada? Aqui é um ponto muito interessante porque a energia elétrica ela se distanciou muito do município. Né? Quando a gente pega os primeiros contratos de concessão lá do fim do século XIX, de novo, voltamos para lá, hein? Eram contratos municipais. Né? Você pega o Barão de Mauá fechando contrato de iluminação pública na capital, Rio de Janeiro. Né? Você tem coisas nesse sentido. E os contratos eles nascem municipais, né, no setor elétrico. Só que quando você precisa começar a ter exploração do setor elétrico em lugares cada vez mais distantes, né, ou seja, uma coisa era gerar uma hidrelétrica para abastecer a cidade por 20 anos. Mas daqui a pouco eu tenho que ter uma hidrelétrica que está a 200 quilômetros da cidade e tem que atender essa cidade. Essa cidade. E aí vem o Código de Águas de 1934, que de certa forma federaliza tudo, né? Ou seja, arranca-se a fórceps, a competência do setor elétrico do município em prol de uma federalização que era necessária para ligar oferta e demanda, ligar onde estava a hidrelétrica com a cidade. E isso vai lá em Itaipu, nos anos 70, onde você está gerando o elétron na fronteira com o Paraguai e consumindo em São Paulo. Né? Aquele elétron sai milésimo de segundo da fronteira com o Paraguai e vai para São Paulo. Hoje você consome a energia no Rio de Janeiro, que sai lá de Belo Monte a 2.300 quilômetros de distância. Então, nós desenvolvemos, no fundo, um pacto federativo que, de certa forma, ele é muito pautado pelo setor de rodovias, que integra o país, e pelo setor elétrico, que integra o país pelos elétricos. Né? E, de certa forma, é isso que nos mantém uma certa coesão territorial, é você poder estar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, consumindo energia
do Paraná, ou em São Paulo consumindo energia elétrica de Rondônia, e no Rio de Janeiro você está consumindo energia elétrica do Pará, né? Só que houve uma disruptura, que é exatamente a geração distribuída, a microgeração, armazenamento de energia, carros elétricos e tudo mais. E aí a revanche dos municípios pelo setor elétrico, né? Porque aí entra o tal do direito urbanístico, que precisa trazer regras para que o direito da energia conviva dentro do plano diretor. Ou seja, para você colocar uma placa solar em cima do telhado de uma casa, ok, o setor elétrico é federal, mas precisa respeitar determinados códigos de postura dos municípios para que você possa gerar essa energia no telhado de uma casa, carregar um carro elétrico na garagem da sua casa, mudar códigos de postura para que se adequem a essa realidade. E aí entra o início também de uma era onde esses setores começam a ter que dialogar entre si e forçar uma nova conjuntura, onde não mais a União manda e o resto obedece, né? Isso se mantém, mas que, de certa forma, precisa viabilizar estruturas na cidade, ou seja, determinado lote tem o direito ao sol para poder gerar energia elétrica, que não pode ser tampado pelo prédio que está atrás. Como é que esses direitos vão ser exercidos daqui para frente, né? Então, você vai edificar teu prédio, mas você vai me fazer sombra. Ao me fazer sombra, você está prejudicando o meu telhado, né, o potencial do meu terreno. Né? São discussões contemporâneas que ainda não se põem dessa forma no Brasil, mas já se põe dessa forma na Europa, por exemplo. Né? Você não vai fazer um prédio aqui porque eu tenho direito ao sol, eu tenho direito à minha capacidade elétrica no meu terreno. Né? Então, a gente só discute isso muitas vezes quando vai discutir prédio com praia, Camboriú, aquelas coisas, né? Mas isso já está indo para um outro nível de discussão em outros países do mundo e que nós devemos observar porque são os procuradores municipais, no meu entendimento, que vão liderar essa pauta, né? Que vão dizer exatamente como que essa transição energética vai formar a urbe, vai formar a cidade, porque assim como aconteceu antes do Código de Águas, a voz voltou para eles, né? E para ela. Excelente colocação, excelente. A voz voltando para o local, né? E vamos então passando para o bloco 3, que é Legal Techs e dados no setor público. A pergunta é a seguinte: como a incorporação de tecnologias e dados territoriais pode transformar a cultura e a prática da advocacia rumo a decisões fundamentadas em evidências geoespaciais? Essa pergunta é difícil. É difícil por conta da necessidade de que advogados comecem a ter uma efetiva literacia digital. Mas a partir do momento que os advogados começam a ter uma efetiva, não formal, uma efetiva, material literacia digital, não apenas para usar uma inteligência artificial, não apenas para fazer coisas que os advogados já muito bem fazem, mas muitas vezes para usar um ArcGIS, usar um QGIS, usar softwares de informação geográfica, né? E alguns já fazem, aprendem com arquitetos, aprendem com urbanistas, aprendem, mas a hora que o advogado começar a enxergar o direito no onde, né, ele perguntar para aquele território, se ele responder onde, ele falar, ali está o geodireito, ali está o direito administrativo geográfico, ali está o que nós precisamos trazer, né, para essa nossa realidade. Eu acho que a partir desse momento a gente começa a ter a resposta, porque no fundo, como dizem os franceses, né, a República Numérica, que é uma legislação dos franceses lá de 2017, que exatamente internaliza no país e nos seus municípios essa questão de dados e como gerir os dados e como disseminar o uso de dados para construir uma república numérica francesa, ou o Código Geoespacial espanhol, que também já desce nesse nível de detalhe. O Código Geoespacial espanhol já está com 2.000 laudas e crescendo porque são setores muito horizontalizados, apanham problemas desde farmácia até setor elétrico. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é entender primeiro que isso é um problema, né? Que mais do que pensar em direito digital, proteção de dados, que os advogados adoram discutir e entendem que isso é a fronteira digital, e de certa forma mas entendam que isso é o que não pode. A gente tem que falar o que pode. E a gente não pode falar o que não pode antes de dizer o que pode.
né? Porque a tendência do direito digital, se continuar nessa linha de LGPD, é virar um grande, e me perdoem a expressão, um grande PROCON 2.0. Né? Tira meu nome da lista telefônica tal, tira o meu nome, meu endereço da lista tal, e isso vai virar a relação consumerista. E precisa virar, e precisamos ter esse nível de discussão em distância. Só que me parece que o direito digital é mais do que isso. Né? E precisamos também dizer o que pode. E é o direito aos dados abertos. Né? Ou seja, é a lei de acesso à informação, é o habeas data. Né? Ou seja, nós precisamos dizer o que pode. Porque ao dizer o que pode, a gente consegue programar o país. Né? E lembrando que a grande disputa no mundo atual é entre aqueles que programam e os que são programados. Hoje o mundo é dividido assim. Né? Ou seja, nós somos programados por vários países, onde, às vezes, se eu quero ter um mapa da Amazônia para crédito de carbono, esse mapa não está no Brasil. Ou se ele está no Brasil, ele está numa determinada ferramenta tal, mas ela não é oficial. Aí eu não consigo utilizar prefeito de oficialidade, então eu não consigo utilizar prefeito de prova, que para o direito muda tudo. Então, a gente precisa ter uma programação que seja oficial, né? Uma literacia nessa programação. E aí entra uma outra questão, porque assim como os advogados têm dificuldade de entender essa literacia, os gestores públicos também têm. Né? Muitas vezes eles confundem tecnologia com metodologia. Aí eu comprei a ferramenta está perfeita aqui, olha lá. Né? Mas essa ferramenta sozinha não resolve tudo. Você precisa entender. Mas qual é a metodologia? Ela está integrada com quem? Esse dado vale ou não vale? Esse dado é bom ou é ruim? Está certo ou está errado? Né? Porque senão a gente cria uma fake news de dados públicos e a gente não pode enveredar para esse tipo de situação. Então a gente tem que pensar com muito carinho, e aqui cabe uma mensagem para as procuradoras e os procuradores municipais exatamente nesse sentido. Ok, o nosso município vai fazer um geoportal. Mas qual é a natureza jurídica desse geoportal? Eu posso utilizar esses dados para efeito público? Esses dados vão ficar armazenados na empresa que está fornecendo ou no município? O município vai ter soberania desse dado ou não? Quando esse dado municipal vai integrar com o dado do Estado, que vai integrar com o dado da União? Né? Como que nós vamos abrir esse dado para quem quiser ter acesso dentro do conceito de república numérica? Né? Então, são novas fronteiras que nós precisamos pensar, tendo em vista essa questão da literacia digital. Excelente. Luiz, tu podia explicar um pouquinho sobre a questão dos registros? Agora tem o registro digital, né? RI digital agora. Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa questão digital, ela metodologicamente, ela não tem nada de novo, né? A gente sempre lembra do Rui Barbosa lá no início da República, quando ele na Lei Torrens, né? Que é o Decreto-Lei 451-A de 1891 ou 92, já me foge o ano, mas isso é facilmente identificável no Google. Que ele falava, generalíssimo, né? Aqui o estado da arte para que a gente possa ter um desenvolvimento cadastral, imobiliário no Brasil, é a gente atribuir uma espécie de CPF para cada uma das propriedades, que a gente consegue, com isso, comprar, vender, desmembrar, herdar, fazer o que quiser. E para termos essa identidade das propriedades, nós precisamos ter por trás um serviço geográfico que o suporte. Né? Ele falou isso em 1891. E até hoje nós não temos isso. Eu pego a fala da Lei Torres e trago para os dias atuais, ela ainda é contemporânea. E esse serviço geográfico foi criado dentro do então Ministério da Guerra, que hoje é a Direção do Serviço Geográfico do Exército, existe até hoje. Né? Tanto é que os grandes contenciosos do Brasil, que envolvem demarcação de terra, como, por exemplo, o litígio entre Ceará e Piauí, quem decide não é o IBGE, porque o Brasil não tem um órgão civil geográfico. Né? O IBGE ele é estatístico, mas por filigranas jurídicas ele deixou de ser geográfico por vários motivos. Então, quem decide a geografia oficial do Brasil, ainda até hoje, é o Exército. Né? Ou seja, quando o Supremo vai ouvir, ele escuta o Exército, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército. Então, essa questão do registro é um avanço brutal, que se utiliza muito da questão da concentração da matrícula, né? Ou seja, a matrícula tem que concentrar tudo, o que é um conceito claríssimo de se perceber e claríssimo de se aceitar,
A questão é o botão do refresh disso daqui, né? Porque você tem 300, 400 camadas que estão atualizando ao mesmo tempo e, com todo respeito, os cartórios não têm essa velocidade de acompanhar esse dia a dia, essa movimentação, pelo menos não com as ferramentas atuais. Até porque o problema muitas vezes não é tecnológico, ele é metodológico. Né? Então você precisa estar advogando com os dados ali para defender qual que é o dado que vale e por que vale. Ah, mas os cartórios integraram o cadastro ambiental rural, integraram o cadastro de quilombolas, integraram tudo bem, mas tem muito mais coisa. Tem jazida, tem faixa de domínio de setor elétrico, tem patrimônio histórico, tem várias outras camadas que precisam ser olhadas. A própria Grande Porto Alegre, quando a gente roda algumas ferramentas e nós, por termos algumas startups, temos os nossos laboratórios que fazemos simulações, a gente acha quilombos onde a gente não imaginava estar encontrando, a gente acha patrimônio histórico onde a gente não acreditava estar encontrando. Então, muitas vezes as pessoas, tem uma favela ali, quando você rola, fala, desculpa, não é uma favela, é um quilombo. A natureza jurídica é completamente diferente, o tratamento que tem que se dar juridicamente é completamente outro. E, às vezes, uma coisa que você percebe em segundos, consultando os algoritmos, você leva mesmo, ou às vezes até anos, para conseguir tirar essa mesma conclusão. Então, essa que é a vantagem de você ter geoportais municipais operantes, dialogando com os dados, metadados federais, os metadados estaduais. Isso até é um ramo do direito administrativo, né, que a gente chama de geográfico, porque você trabalhar com metadado como bem público. Esse metadado ele é um bem público imaterial, né? Que é assim que ele é tratado internacionalmente. Então, essa é a natureza jurídica dele. Né? Então, o que é um geoportal? Um depositório de bens públicos imateriais que são capazes de nos trazerem respostas jurídicas rápidas para resolver problemas igualmente jurídicos concretos. Né? E a partir do momento que você enxerga dessa forma, e de certa forma é isso que temos defendido em Coimbra, no doutorado e em outras instâncias, é um ramo novo do direito. Eu ouso dizer mais, é uma cesta de ramos do direito, né? Porque você consegue, foi por aí que a gente puxou, inclusive, prefaciado por um gaúcho querido, que é o professor Eros Gama. E é exatamente por aí, quando você percebe que isso é um bem público imaterial, você está desenvolvendo, você dialoga com o direito. Você consegue entender que isso é um fato geográfico que produz um valor jurídico, né? Dentro desse conceito de usar essa interdisciplinaridade para que o mapa seja fonte de direito. Então, tem uma fronteira linda aí para se desenhar, para se construir, e acredito que os advogados públicos, os procuradores, têm muito, muito mesmo para contribuir, porque são eles que, como diria Milton Santos, são eles que estão no lugar, né? São eles que estão naquele espaço de convivência indivisível, né? E é deles que muito dessa epistemologia vai avançar. Perfeito. E a propósito do que tu estava falando, então vamos falar um pouquinho da tua obra, Direito Administrativo Geográfico, que está disponibilizada online no teu portal de informação. Tu é um difusor de informação, né? Um professor verdadeiro por vocação, sempre nos informando, sempre nos trazendo conteúdos novos. Fala um pouquinho do teu portal e da tua obra, claro. A Geocracia é um portal que existe desde 2021, ela nasce no meio da pandemia, mas ela deriva do projeto da Geodireito, que já existe desde 2008. Então, é um projeto que, se a gente olhar o todo, ele tem 17 anos. E a gente procura disseminar essas informações, mostrando que isso já ocorre na prática, ou seja, não é mais teoria de professor na academia, não. Isso aqui está acontecendo. Bilhões de créditos estão sendo ou não concedidos no Brasil com base em metadados geográficos, de bancos de informação, seja para crédito de carbono, seja para penhorar a fazenda para a próxima produção. As cidades inteligentes estão sendo construídas em cima de metadados enquanto bens públicos e materiais, ou seja, isso já é uma realidade. Isso não é apenas mais teoria. O que a gente precisa é diminuir esse culture lag, né, esse atraso cultural do direito perante essas tecnologias, e isso é natural, porque sempre acontece, quando surge uma tecnologia, o direito sempre vem atrás, mas nesse caso específico a gente está muito atrás, né, e a gente precisa diminuir um pouquinho para entender como funcionam esses mecanismos e entender como a gente consegue
se aproximar dessa realidade. E essa obra foi uma tentativa disso, né? Ela decorre do meu doutorado em geografia, ou seja, é uma obra geográfica, não é uma obra jurídica, mas que acabou sendo jurídica porque, de certa forma, a gente mostrou na história do Brasil como que essa legislação, essa política pública geográfica foi construída no Brasil até 2017, quando a gente publica o livro, e que depois do meu doutorado em Coimbra eu pretendo atualizá-lo, porque tem muita coisa acontecendo. Inclusive, recriaram agora o Conselho Nacional de Geoinformação, há coisa de 10 dias atrás, e esse é um tema que tenho certeza que vai voltar com tudo e precisamos muito trazer a visão municipal, porque, exatamente por todas essas questões que nós falamos, e porque a visão municipal é a visão do dado grande, na grande escala, na escala do lugar, né? É o dado mais preciso, né? Então, muitas vezes, vamos privilegiar o dado da União em detrimento do dado do município. Tem municípios que têm dado muito melhor do que a União. Isso não é uma regra, até porque o município tem o dado numa escala maior do que a escala da União. Então, dependendo do que vai ser enfrentado, é o município que tem que dizer para a União como que isso tem que viger. Mais ou menos parecido com o direito ambiental, direito concorrencial. Isso aqui é um direito concorrencial por natureza, né? Então, enfim, tem várias coisas que as advogadas públicas, os promotores, enfim, vão poder aí se deliciar. Que bom que tu traz tudo isso para nós, Luiz. E no último bloco, que é o bloco 4, Futuro, Educação e Cultura Jurídica, eu quero te perguntar que mudanças na formação e na mentalidade jurídica são necessárias para preparar uma advocacia pública inovadora, conectada a desafios globais e a esta transformação do setor público brasileiro que tanto esperamos. Essa é uma pergunta muito legal de responder, porque muitas vezes o advogado acha que vai resolver com tecnologia. Tecnologia tal resolve. Sim, né? Mas muitas vezes o que vai resolver é a metodologia. E hoje o Brasil não tem falta de tecnologia. Aliás, o Brasil tem as melhores tecnologias do mundo para enfrentar vários problemas geotecnológicos, geoinformacionais, na perspectiva que quisermos colocar. O Brasil carece de modelos de governança e de metodologia para isso. Essa é a nossa grande deficiência, porque a gente, de certa forma, está preocupado com a tecnologia. Eu sei fazer um mapa do QGIS, no ArcGIS, legal, mas que tipo de dado você está carregando? Por que você está escolhendo o dado do IBGE e não o dado da Agência Nacional de Águas para carregar uma massa d'água? E por que o dado do IBGE é diferente do dado da Agência Nacional de Águas, sendo que o objeto mapeado é o mesmo? Por que o INCRA hoje tem 73 portais dentro dele? Muitas vezes um não interopera com o outro e algumas vezes são fornecidos pelas mesmas empresas. Então, não é tecnologia, porque tem 73 tecnologias ali embarcadas, mas é metodologia. Eu fiz um edital aqui, esqueci de conectar com aquela tecnologia, logo o cidadão está pagando 2 vezes para ter duas coisas muito parecidas uma com a outra, né? Isso é um problema de Tribunal de Contas, inclusive. Então, a gente precisa ter um pouco mais de carinho com as metodologias, e eu acho que o futuro da educação do direito, em relação a toda essa disruptura, ela tem que ser carregada muito na questão da metodologia, muito na questão da governança, mais até do que da tecnologia, porque a tecnologia é feita pelos tecnólogos, né? O jurista ele não deve aprender, deve ter conceitos mínimos, mas ele não vai ser um tecnólogo, a não ser que ele realmente queira ser um tecnólogo, né? Mas para sermos advogados, para sermos juristas, nós precisamos dizer a natureza jurídica, nós precisamos estudar fontes de direito, nós precisamos dizer qual é a natureza jurídica de uma cidade inteligente, qual é a natureza jurídica de se usar o mapa como fonte de direito, como é que eu constituo metadados enquanto bens públicos e materiais, de que forma, como que eu interopero um com o outro, como que eu reutilizo o dado que está numa entidade em outra entidade, como eu valido isso oficialmente para efeitos de utilização em processos administrativos ou judiciais? Tem um setor para ser criado aí. E muitos temas para serem desenvolvidos, né? Muito conhecimento para ser apropriado pelos advogados públicos ou privados.
que atuam nas cidades. E tu trouxe essa, essa novidade da criação da Comissão Nacional de Geoinformação, e eu queria que tu falasse mais um pouquinho para a gente terminar a nossa conversa, contasse mais um pouquinho dessa questão de fortalecer a governança da geoinformação no Brasil, porque tu é uma liderança desse tema, então quero ouvir de ti. Essa comissão ela é interessante porque ela, de certa forma, foi criada lá em 67, pelo Decreto-Lei 161 de 1967, nos últimos 15 dias do governo Castelo Branco. E, de certa forma, foi ali que houve uma quebra da geografia enquanto política pública, porque aquele decreto-lei ele revoga o IBGE, que a gente conhecia até então, que era um IBGE regulador do território, e cria a Fundação IBGE, que monitora, estuda, produz mapas, não regula mais o território. Então, aquele IBGE próspero da década de 40, década de 50, que viabilizou a capital em Brasília em 60, né, onde a gente estava no estado da arte, da regulação territorial no mundo, ele simplesmente, aquela visão getulista, né, de território, de marcha para o oeste, aquela coisa toda, desaparece da nossa legislação. E desde então, a gente não sabe exatamente o que é isso, porque o mapa ele deixou de ser um produto, né, onde o Estado fica provendo e a gente consome esse produto, e o mapa passa a ser um serviço. Né? Assim, mal comparando com a música, que a gente deixa de comprar o disco, né? Deixa de ser o produto disco, ou produto livro, e vira um streaming, um Spotify, né? Que vira um serviço. Né? A mesma coisa começou a acontecer com o mapa passa a ser um serviço. E o Brasil não se preparou na legislação para passar a ser um serviço. E aí veio a antiga CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia, que foi criada por um decreto sem número do então presidente Itamar, porque o antecessor, o governo Collor, tinha revogado todas as resoluções, portarias que não tinham base legal. E aí isso vai fazendo um puxadinho, um decreto em cima do outro, Fernando Henrique, Lula, Dilma, vai aumentando a governança, mas sempre com um decreto precário, sem uma legislação na qual estivesse ligado. E assim como aconteceu no governo Collor, aconteceu no governo Bolsonaro de ter um ato no qual, olha, revoca-se todos os decretos, portarias, comissões que não tenham respaldo em lei. E a Comissão Nacional de Cartografia acaba sendo extinta por esse instrumento jurídico. Lá em 2017, 18, já me peço desculpa, não lembro mais o ano exato. Não, foi depois porque o Bolsonaro veio depois. Foi alguma coisa em 2020. E desde então, desde semana retrasada, a gente estava sem o normativo, porque foi revogado, o Bolsonaro acabou não priorizando fazer uma diretiva nesse sentido, e aí revogaram esse decreto que tinha revogado todas as comissões que foram criadas dessa forma, e isso em 2023, e isso ajudou com que a então ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento, recriasse essa comissão por uma portaria. Né? Só que aí integrando a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE, com a Infraestrutura Nacional de Dados, que é a INDE-CUE, né, que também não está muito claro qual é o papel de uma e qual vai ser o papel da outra nesse cenário. E ela reorganiza essa estrutura com uma visão mais geo e menos cartográfica, o que pode, para alguns, ser considerado um avanço, mas eu ainda continuo com sérias dúvidas em relação à governança, porque não tem orçamento próprio, não tem personalidade jurídica, é apenas um comitê que vai discutir junto com várias outras entidades, e ainda não está claro, no meu entendimento, para onde vai esse tipo de construção de governança, enquanto vários outros países do mundo tratam isso como setor de infraestrutura, isso tem estrutura em outros países de agência reguladora, né? Porque é um setor de infraestrutura que precisa ser regulado, estrutura de dados, né? Isso é assim no México, é assim na Indonésia, é assim na Colômbia, é assim, eles usam o nome de instituto, mas os presidentes têm mandato, são sabatinados no Senado, né, para diminuir a influência política, ter orçamento próprio, né, coisa que o nosso IBGE não é. Então, a gente tem aí uma lacuna grande nesse sentido de governança. Existem muitas forças que talvez não queiram dar tanto poder para uma única entidade, porque você centralizar os dados numa única entidade, aí você dá muito poder para uma única entidade, que vai falar desde
de gel no agro, quanto no gel nas telecomunicações, quanto no gel na energia. Né? Então, temos esse grande desafio aí para resolver. É muito, né? É muita coisa, então é muito poder para um órgão só, então eles não resolvem, né? Essa é a questão. Luiz, é sempre um prazer te escutar e passa o tempo muito rápido, porque tu traz muita informação, tu traz novidades, tu sabe os últimos. Eu quero agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pelas tuas informações, por divulgar tanta coisa, por nos fortalecer com a ideia de que é o território que precisamos entender para conseguir aplicar a legislação, né? E muito obrigada por estar aqui na Escola Superior de Direito Municipal falando do direito administrativo geográfico e de toda essa potencialidade que nós precisamos compreender melhor. Eu que agradeço, Sinara, parabéns de novo pelo seu trabalho incrível, né? Eu agradeço muito poder falar para esse público tão especial e tão importante para o nosso país e que a gente consiga ter uma visão holística desse nosso Brasil, porque realmente nós temos um dos nossos principais ativos no mundo é o tamanho do nosso país, né? Muitos falam de floresta, muitos falam não, mas é o tamanho, são os biomas, são o nosso povo, né? Então nós realmente precisamos ter um olhar de coesão territorial, um olhar de desenvolvimento regional, um olhar de uso dos metadados com uma governança mais aprimorada e continuaremos aqui na nossa missão de difundir esses temas o máximo que nós pudermos, né? Muito obrigado por abrir o espaço. Muito obrigada por toda essa informação e espero que tu volte aqui para nos visitar em Porto Alegre. Pessoalmente, estás convidado a vir à Escola Superior de Direito Municipal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.